Olá, começa agora mais um Sala de Estar aqui pela Unicruz TV, canal 15 da NET Cruz Alta. No programa de hoje vamos falar sobre a contribuição e os impactos da psicologia positiva no ambiente corporativo. Uma ferramenta que está ajudando a otimizar resultados no mundo dos negócios. Quem conversa comigo sobre este assunto é a coach Silvia Vargas, em instantes depois do intervalo. Eu sempre sonhei em ser mãe de 2 filhos lindos, chegar do trabalho e ter aquela surpresa. E ainda assim, perceber que estamos protegidos e construindo um futuro melhor. O salário maternidade é um dos benefícios que o contribuinte da Previdência pode ter direito. Ligue 135 ou acesse previdência.gov.br e contribua para ter direito a esse e outros benefícios. Previdência Social é mais seguro para você. De volta com o Sala de Estar, seja muito bem-vindo ao programa, Silvia, mais uma vez, e o primeiro em 2016. Olá, Luciane, sempre uma satisfação estar aqui contigo e principalmente começando esse ano maravilhoso 2016 e a gente poder falar desse assunto tão importante no mundo dos negócios. E bem interessante, informações que a gente vai estar podendo levar para os nossos telespectadores e que são coisas novas também. Eu queria começar te pedindo, Silvia, para te explicar para a gente o que é a psicologia positiva, que me parece que é um conceito novo, que surgiu lá por meados de 90, com o americano Martin Seligman, é isso? Isso mesmo. Explica pra gente, isso. então. A psicologia positiva, então, né, se a gente for fazer um retrospecto da psicologia, ela se propõe a estudar, né, sintomas, identificar aquilo que a pessoa tem de problemas e tratar, né, aqueles sintomas. A psicologia positiva, então, ela vem com uma outra proposta. É a ciência que estuda a experiência subjetiva positiva das pessoas. Então, o enfoque ele é totalmente diferente. É a gente poder ver aquilo que realmente a gente vive no nosso dia a dia e que é positivo. E o impacto disso no nosso dia a dia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E foi justamente com o Martin Seligman, por volta da década de 90, 2000, que realmente assim se fala, né, abertamente então da psicologia positiva, e ela vem com esse propósito então de realmente identificar que emoções que a gente tem no nosso dia a dia que são positivas e que fazem com que a gente esteja se desenvolvendo. Olhando sempre os pontos positivos, aquilo que nos acontece, né, de bem e que faz com que a gente esteja se desenvolvendo. Então, assim, começando a falar disso, é dessa forma que a gente pode explicar a psicologia positiva. Mas ela existe há mais tempo antes da década de 90 e começou na década de 90 a ser incorporada a esse mundo dos negócios? É que, na verdade, Luciane, assim, o Martin Seligman, especificamente, ele estudou esse tema por 20 anos. E depois de ter estudado esse tema por 20 anos, então, lançada a psicologia positiva, né? Que propõe estudar o quê? A experiência subjetiva positiva das pessoas. Porque a psicologia, até então, ela buscava identificar, assim, o que tu tem de problema e como que a gente trata dos sintomas. Então, é diferente o enfoque, é diferente a abordagem que ele faz. Então, essa é a grande modificação. Porque, por exemplo, um psicólogo, vamos imaginar naquela época, né? O que ele fazia? Ele buscava identificar que sintomas que os colaboradores possuíam e como que a gente tratava aqueles sintomas. Mas procurava sempre os sintomas que não eram tão agradáveis do que as habilidades mais positivas. E sempre no sentido de ajustar a pessoa a uma realidade. E essa é a grande diferença da psicologia positiva, porque ela busca identificar, assim, o que a pessoa tem de pontos fortes, né? Essa conotação que a gente usa, e como que eu potencializo esses pontos fortes. Por isso que a gente fala da experiência subjetiva positiva. Por que experiência? Porque é tudo aquilo que a gente vai vivenciar no nosso dia a dia. Subjetiva por quê? Porque cada pessoa vai viver do seu jeito. A gente pode colocar 2 pessoas vivendo sob a mesma variável, digamos assim, só que cada uma vai experimentar de um jeito. E positiva por quê? Porque a gente vai dar as orientações para que a pessoa realmente veja assim,
o que está acontecendo de positivo, por exemplo, numa situação de conflito. E que antes seria o quê? Vamos manter essa situação, digamos assim, controlada. Então, o enfoque muda. E esse enfoque realmente assim é que está trazendo esse resultado diferenciado hoje para o mundo dos negócios. Eu andei dando uma lida sobre a psicologia positiva e me parece que ela também se utiliza um pouco da resiliência, né? Mas de que forma que se trabalha aliado a essa psicologia, Silvia? Luciana, a gente pode explicar assim, a psicologia positiva falando, ela se utiliza de três conceitos básicos, digamos assim. A resiliência, que é justamente isso. Por exemplo, eu vivencio um impacto no meu dia a dia, pessoal ou profissional, independente. Qual é o tempo que eu preciso para voltar ao meu estado natural de equilíbrio para poder responder aquela situação normalmente? O impacto pode ser o quê? Eu tenho que lidar com um cliente difícil, eu tenho um conflito com a minha equipe. Então, assim, qual é o tempo que eu preciso para me restabelecer e conseguir lidar com aquilo, né, de uma forma natural, assim. O outro conceito que a psicologia positiva utiliza é o conceito da felicidade. Só que aqui eu quero pontuar o seguinte, porque felicidade a gente está vendo que às vezes está sendo utilizado de uma forma um pouco inadequada. Que a empresa é responsável pelas pessoas serem felizes, e não é isso. A gente é que precisa ser responsável pela nossa felicidade. E a felicidade, ela reside aonde? Na forma como a gente enxerga o nosso mundo, na forma como a gente encara a nossa vida. Então, ela depende muito mais do colaborador, do funcionário, do que da empresa. Isso, porque a gente vê muito hoje colaboradores, assim, realmente cobrando. Porque a empresa não faz nada. E aí a gente pergunta, mas o que cada pessoa está fazendo? Porque sim, tem que ter uma relação ganha-ganha. A empresa precisa fomentar um ambiente que estimule isso, mas eu também preciso ter pessoas que queiram, né, contribuir para esse ambiente de trabalho. E o outro conceito que, digamos assim, é o tripé da psicologia positiva é o otimismo. O otimismo é o quê? Como é que eu acordo todo dia de manhã para vir trabalhar? Por exemplo, está chovendo, eu vou dizer que o dia está ruim, que vai dar certo, né? Qual é o meu paradigma com relação a tudo aquilo que me acontece? Aquele pensamento assim, que dia bom para ficar em casa dormindo, já não tá legal. Exato. Né? Porque E isso te tira um pouco do entusiasmo de trabalhar. Claro, né? E isso acaba, as pessoas não se dão conta, mas isso acaba interferindo. Luciane, porque tem estudos que mostram o seguinte, tudo aquilo que a gente fala para a gente mesmo é o que mais tem, digamos assim, impacto nas nossas atitudes e nas nossas ações no dia a dia. Então, sejam simples assim, o dia hoje está chovendo, está ruim. Isso é uma programação que a gente está fazendo. Então, começa destas pequenas coisas, a gente começar a identificar assim, o que leva aquele ser humano a agir daquela forma. Então, precisa, né, ter uma outra abordagem. E me diz uma coisa, como é que a gente trabalha a psicologia positiva dentro das empresas? Porque não é fácil um gestor ter um grupo grande de pessoas, né? Pessoas com personalidades diferentes, que pensam de formas diferentes, terem que ter uma rotina de trabalho que muitas vezes é incomum a todos, né? E como fazer isso? Esse é o grande desafio, eu diria. A gente precisa, na verdade, conhecer bem a cultura dessa empresa. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando do jeito de ser e de fazer. E entender bem, assim, se é uma cultura autocrática, né, daquela coisa assim, o poder hierarquizado, ou se já tem, digamos assim, aquela ideia de se compartilhar o poder com as pessoas. E aí sim, né, no momento que eu entendo isso, se é uma empresa que está num processo de transição, a gente pode começar a trabalhar e abordar a psicologia positiva no dia a dia de trabalho. Porque ela engloba 5 aspectos, que é o que a gente vai precisar desenvolver no dia a dia. A gente identificar emoções positivas no nosso dia a dia de trabalho, e essas emoções, elas vêm desde o meu chegar na empresa, eu passar o meu dia ali todo trabalhando, e eu conseguir identificar
Por exemplo, assim, consegui resolver um desafio que era muito difícil. Então, isso gera uma emoção positiva, Sim. né? De conquista, de satisfação. sucesso, de satisfação. A segunda variável tem a ver com engajamento. E engajamento é o quê? Que é diferente do comprometimento. O engajamento é quando eu entendo que existe o vínculo emocional daquilo que eu faço com o meu ambiente de trabalho. Quer dizer, aquele trabalho tem significado para mim. Sim, tu sente aquele peso da responsabilidade. Muito embora tu, muitas vezes acabem não tendo um cargo de gestão, mas tu sente que tu é responsável para que os mecanismos deem certo. Isso. E para a gente poder trabalhar muito a questão do engajamento, precisa estar muito claro essas diferenças de autonomia. Porque todas as pessoas têm, né, o seu nível de autonomia e, em função disso, elas vão realizar o trabalho delas. O terceiro aspecto tem a ver com relacionamentos. Por isso que está sendo tão falado hoje das relações no ambiente de trabalho. E precisam ser relacionamentos que sejam qualificados. E o que é um relacionamento qualificado? É eu poder ter um colega de trabalho que realmente eu possa contar. E que seja uma relação baseada no respeito, né? Na cooperação, na troca, na parceria, porque é só assim que a gente vai conseguir ter o relacionamento com qualidade como, né, digamos assim, a variável da psicologia positiva pede. O quarto aspecto tem a ver com propósito, por isso que cada vez mais está se falando disso. Qual é o propósito que cada pessoa tem na sua vida? Né? Qual é o significado do trabalho? A gente volta para isso de novo. E o último aspecto é assim, tu é uma pessoa que tem vontade de realizar o teu trabalho, as tuas ações, conquistar os teus objetivos, conquistar as tuas metas. Por quê? Porque isso mostra se é uma pessoa que enxerga que o seu desenvolvimento está acontecendo a partir do trabalho que realiza. Então, Luciana, eu te diria assim, a gente precisa primeiro analisar a cultura, ver se tem aderência para esses 5 requisitos, porque tu imagina, né, a gente começar a falar de emoções no trabalho. Dependendo da empresa, tu não vai ter nem abertura para isso. Claro. Então, precisa ter todo um preparo, né, para que a gente possa introduzir essa nova abordagem no ambiente de trabalho. E isso é trabalhado de que forma, Silvia? Trabalha-se em grupo, trabalha-se individualmente com cada colaborador? Como é que funciona esse mecanismo? Luciane, a gente começa sempre identificando assim, através das pesquisas de clima. Né? Como é que é esse clima, como é que é esse ambiente. E a gente trabalha da seguinte forma, com lideranças. E aí tu pode fazer um trabalho, digamos assim, muito de acordo com a realidade de cada cliente. Por exemplo, eu tenho casos que a gente trabalha lideranças individual, lideranças em equipe, e as próprias equipes de trabalho a gente trabalha de acordo com aquilo que elas têm de objetivo com relação ao seu planejamento estratégico. E tem, digamos assim, outros clientes que a gente vai trabalhando a empresa como um todo, porque aí vai depender muito também do tamanho e de como que a gente vai articulando, então, né, toda essa questão da psicologia positiva no trabalho. Quando se trabalha a psicologia positiva com os gestores e com esses líderes, eles conseguem disseminar isso para o grupo ou há necessidade de trabalhar com um grupo maior da empresa, de colaboradores, ou é possível somente trabalhar, assim, digamos, no âmbito da gestão, esses gestores aprenderem a lidar com essas ferramentas e repassarem tudo isso para os seus colaboradores depois? Vai depender muito exatamente da cultura da empresa, né? Que nem eu te disse assim, Luciane, tem empresas que a gente consegue trabalhar por meio da liderança, que aí, então, né, são os desenvolvimentos de liderança que a gente faz. E eles repassam e aplicam isso com as suas equipes. E tem clientes que a gente trabalha a liderança e que a gente trabalha as equipes. Então, depende muito, né, de como é esse ambiente organizacional. Porque, às vezes, daí não se tem o resultado esperado. Né? Então, assim, a gente precisa ir muito acompanhando como que vai acontecendo esse processo. Porque é um processo de mudança. Muito forte, assim, porque tu imagina, tu trabalhar, por exemplo, psicologia positiva, o foco é em solução. E geralmente quando tu vai numa empresa, tu observa uma reunião,
A reunião é para buscar culpados. E quando tu trabalha com psicologia positiva, não se quer saber quem errou, por que fez, como fez. Como a gente faz para dar certo. Simples assim. Isso, é o dar certo. Eu ia te perguntar justamente isso, se quando a psicologia positiva é trabalhada no ambiente corporativo, se as mudanças realmente são necessárias. Precisa. Então, assim, eu preciso ter esse, digamos assim, Luciana, imagina, né, uma metáfora de uma árvore. A árvore só vai dar certo se eu tiver um solo fértil. Sim. Então, na verdade, eu preciso conhecer bem esse solo e ver se ele tem aderência a todos esses, digamos assim, adubos que eu vou estar colocando ali, né? Depositando no dia a dia, porque é um processo de mudança. E a liderança, e eu digo assim, a liderança precisa estar muito aberta para isso, né? A mente muito aberta, porque nem tudo mais vai depender somente dele. Sim. Nem todas as ideias serão só dele e ele vai precisar trabalhar isso muito bem com a sua equipe de trabalho. Tu falavas antes que a psicologia positiva foca muito nas habilidades fortes dos seus trabalhadores. A gente presencia muito nas empresas que as fraquezas normalmente, né, quando a gente tem um feedback, né, as fraquezas são o que vem sempre em primeiro lugar e que são colocadas para esses trabalhadores. Tu precisa melhorar em tal aspecto, em tal aspecto. E as habilidades, os pontos fortes acabam nunca sendo tocados, né? Então, como que faz um gestor, né, para trabalhar essas habilidades? Porque dentro das equipes, né, alguns têm habilidades para alguma coisa, outros para outras. As habilidades acabam sendo diferentes, né? E muitas vezes o que acontece, que a gente presencia, é que os gestores não sabem trabalhar, não sabem ver essas habilidades. Porque a Luciana é comunicativa, fala bastante. O João tem que ser igual a Luciane. E o João é uma pessoa tímida, que não gosta de falar, mas que tem outras habilidades, né? Claro. Então, isso é uma realidade que muitas empresas não vivenciam, né? Exato. Olha só, isso que tu traz, eu diria assim que se as empresas olhassem só para isso daqui para frente, eu diria que elas estariam anos-luz à frente, porque é muito isso. Quando chamam, por exemplo, né, Silvia, vem fazer uma análise da minha equipe, o que a gente vê? Pessoas super capacitadas, com um potencial enorme, só que focada naquilo que não são as suas competências. E assim, o legal de todo esse processo é o quê? É a gente realmente poder mostrar isso. Porque o sucesso da equipe está onde? Exatamente nessa diferença das competências que existem. Só que a gente precisa realmente direcionar. Se a pessoa tem a competência da comunicação, ela precisa trabalhar com algo que potencialize isso. E não o contrário, eu ficar desenvolvendo alguém que não tem a competência de comunicação. E aí a gente sempre mostra da seguinte forma, até para que eles consigam identificar o resultado disso. Quando a gente trabalha, digamos assim, que é um pouco essa relação da psicologia, digamos, né, natural para a psicologia positiva. Vocês querem um ambiente que trabalhe ineficiências para se adequar a uma realidade? Ou vocês querem trabalhar os pontos fortes de vocês, que é aquilo que vai potencializar as competências de vocês? Então, quando a gente pergunta isso, eles já... Opa, a gente nunca se deu conta disso. Então, esse é um outro aspecto e uma abordagem assim, ó, muito, muito interessante que a gente utiliza, que não é das respostas. É a gente fazer as perguntas para que eles cheguem nas respostas e eles consigam, então, processar toda essa informação que a gente está mostrando, porque daí faz sentido. Porque tem uma coisa bem importante que, assim, é nossa do ser humano. Quando alguém chega e diz para a gente assim, faz assim, eu até posso fazer, porque, né, tem um chefe que está me mandando. Só que eu sempre vou lutar contra isso. Eu vou querer fazer do meu jeito ou da minha resposta, porque eu entendo que é desse jeito. Então, percebe como é uma inversão de abordagem que a gente precisa fazer. E aí tu precisa realmente estar desenvolvendo isso, primeiro com a liderança, para que isso depois aconteça nas equipes de trabalho.
Eu queria que tu me detalhasse um pouquinho, Silvia, para a gente poder entender melhor quais são as ferramentas e habilidades que a gente trabalha durante esse processo. Tu me falou antes da motivação. Sim. Mas isso sempre é trabalhado em todos esses processos ou existe algumas outras ferramentas? Porque de repente tu pega uma equipe e analisa que eu tenho que trabalhar isso, mas isso não vai ser o suficiente. Eu preciso de outras abordagens para trabalhar. Luciana, eu vou te dizer assim, é um processo bem minucioso, né? Que eu preciso, assim, conhecer muito da cultura dessa empresa. Então, a gente começa fazendo um diagnóstico. Como é, que resultados que essa empresa tem e o que ela quer, para onde que ela quer ir. Sim. E isso tu imagina da seguinte forma, a gente trabalhando os níveis. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E aí as ferramentas vão depender muito daquilo que a empresa tem como objetivo lá no seu planejamento estratégico. Então, por exemplo, eu posso te citar uma experiência de um cliente. A gente está nesse processo de desenvolvimento de cultura há 3 anos. Então, a gente começou revendo pesquisas de clima e o que a gente se dava conta? Que comportamentos e atitudes inadequados se repetiam. Mesmo que eu estivesse alcançando os resultados, mas aquilo permanecia. E era o que minava o ambiente. Então, Luciane, o que a gente fez lá? A gente criou todo um projeto de desenvolvimento para mudar esse jeito de ser e de fazer. Então, a gente tem um trabalho específico com a diretoria, um trabalho específico com a liderança e um trabalho específico para as equipes de trabalho. E a abordagem, ela muda de que forma, assim? Muito naquele aspecto que eu te falei. Antes, ficava se buscando, não, mas foi aquela equipe que não fez. Hoje não se busca mais isso. O que a gente precisa fazer para dar certo? E tu imagina isso acontecendo dentro da empresa como um círculo virtuoso, né? De mudança, de processo, de foco, né? Foco no objetivo, foco na estratégia, foco na meta. Então, as ferramentas a gente vai trabalhando de acordo com aquilo que vai aparecendo através do acompanhamento que a gente faz de todo esse desenvolvimento da cultura, né? Posso te citar rápido, Luciana, assim, uma ferramenta que a gente usa e que é muito bacana. Teve um episódio que a gente pediu para as equipes fazer o seguinte, descrevam o que é um dia perfeito de trabalho. O que as equipes se dão conta? Parece que o meu dia é maçante, é horrível, né? É pesado. Eles se dão conta que assim, nossa, o nosso dia é muito bom. Então, esse é o efeito da psicologia positiva. E tu imagina isso, né? Se perpetuando no dia a dia da empresa. Sim. Então, assim, só vivendo para a gente, né? Poder experimentar o que isso significa. Mas é uma das ferramentas que a gente utiliza, assim. E a psicologia positiva também trabalha essa questão do relacionamento de equipes, porque se ela não trabalhar essa questão, ela não consegue ter resultados. Sim, é bem isso. É bem isso. E aquela pessoa que pensa positivamente, ela é capaz de ser mais produtiva do que aquela pessoa que é um pouco mais pessimista na vida, em determinadas situações? Certamente. Luciane, e a gente, assim, a gente trabalha com 3 perfis, e com isso eu não quero que as pessoas pensem que a gente está categorizando, não é isso, mas são perfis que a gente identifica. Sim. Existe o otimista, existe o realista e existe o pessimista. E se a gente for analisar nós próprios, a gente tem um pouquinho dos 3. Só que sempre tem um que predomina. E o que a ciência mostra, Luciane? E isso está sendo cientificamente comprovado. Aquele que consegue enxergar, e aí vem muito da postura do resiliente, o mundo pode estar desabando. Só que eu identificar como, nesse terremoto todo, eu posso, né, ter uma ação positiva, é óbvio que vai ser muito melhor do que aquele que está lá se queixando, reclamando e dizendo que nada vai dar certo. E isso, quando a gente chega numa empresa, tu pode observar que a gente vai ter os 3 estilos. Aqueles que vão dizer assim, essa conversa de psicologia positiva é motivação. E não é, né? Porque é ciência comprovada. O realista vai ficar, né?
vamos ver como é que vai ser. Vamos analisar. E o otimista é aquele que, assim, compra a ideia na hora. Uhum. Só que, né, então, assim, o que a gente precisa fazer no dia a dia das empresas? É estar acompanhando esses 3 estilos e mostrando, esse é o objetivo da empresa. E que não é uma moda, que não é por um tempo, mas que é esse o jeito que a empresa realmente quer trabalhar. Sim. Foco em solução. E os resultados desse trabalho, Silvia? Conta um pouquinho quais são os resultados que vocês já conseguiram perceber trabalhando com as corporações. Que nem eu te disse assim, 3 anos. Né? Alguém pode olhar e dizer assim, poxa, 3 anos é tempo? É pouco tempo. Quando a gente fala de mudança de cultura, quando a gente fala de mudança de processo e principalmente quando a gente fala de mudança de percepção das pessoas. Agora, como é que a gente mede esses resultados, Luciane? Pela pesquisa de clima, pelas avaliações de desempenho das pessoas, que aí a gente consegue medir ano a ano qual é a entrega que cada pessoa faz a partir daquilo que elas precisam realmente, né, desenvolver no seu dia a dia de trabalho. E, Luciane, assim, eu vou comentar isso porque é importante, né, que no mundo da gestão, as empresas elas são reconhecidas por aquilo que elas fazem. E esse cliente nosso em especial, ele já foi reconhecido por ter uma gestão diferenciada, né? Eles foram agraciados em 2014 com o prêmio Top Ser Humano pela BRH do Rio Grande do Sul. Então, assim, eles analisam os resultados e eles identificam que realmente aquilo é uma prática inovadora. Então, quer dizer, por quê? Porque tem resultado, inclusive, nos negócios. E esse ano, Luciane, agora no final do ano, essa empresa foi reconhecida como é uma empresa de saúde, inclusive pelos órgãos certificadores, de que, né, ela está acreditada. Então, quer dizer, isso tudo faz parte de um processo de desenvolvimento. E que, claro, que precisa estar tudo muito bem, digamos assim, orientado, desenvolvido, medição de indicadores, para a gente poder ver e evidenciar esses resultados. Senão, tu não conquista tudo isso, né? Então, assim, esse é um cliente que a gente vê que realmente, assim, conseguiu assimilar, né, todo esse conhecimento da psicologia positiva e está vivenciando na prática os resultados. Então, a gente faz questão de falar deles, porque realmente, né, está acontecendo de verdade. É um case de sucesso. De sucesso que vem dando certo. Exato, exato. E não é uma situação fácil, né? Porque muitas vezes tu entra em empresas que eles têm aquela cultura viciada, que eles não se abrem para o novo, que eles acham que muitas vezes o novo que trabalha com o emocional das pessoas, né, e com mudanças, não vai me dar o lucro que eu venho tendo, que isso pode me causar prejuízo. Então, são mentalidades difíceis de trabalhar, né? E isso é importante que os gestores também abram a visão deles para as coisas novas que estão no mercado. Né? Eu diria que isso é fundamental, assim. Se a gente tiver lideranças que estejam abertas, o processo vai. Agora, se tu não tem lideranças abertas para isso, né? É tempo e dinheiro colocado fora, né? Eu queria aproveitar, Luciane, e citar 2 livros. Um que é do Martin Seligman, ele tem o Florescer, que vai explicar daí passo a passo tudo isso que a gente está aqui conversando rápido, né? E Felicidade Autêntica. E que daí ele, né? Qual é o autor do Felicidade Autêntica? Também é o Martin Seligman. Também é ele. Isso. Né? A gente vai colocar aí na tela para vocês o título da obra e também o autor, para que vocês possam, né? Quem tiver interesse em saber um pouco mais do assunto, possa estar adquirindo. Isso, porque aí ele explica em detalhes. E, Luciane, a gente participou agora em novembro, né, da Expo Management em São Paulo, que vem todos os pensadores do mundo para falar sobre gestão. E nesse evento foi lançado um livro novo, Felicidade dá Lucro. Então, assim, é um livro que, né, a gente quer ver, quer ler em detalhes, porque a gente sabe que se utiliza desse conceito da psicologia positiva e que também é um case de sucesso, né, que o autor está compartilhando os seus resultados. Então, vale a pena também. Vale a pena também adquirir. Então, fica a dica aí para o pessoal de casa dessas 3 leituras que vai ajudar muita gente. Exato. Queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar, Silvia.
Desejo a ti um 2016 cheio de conquistas e sucessos. Eu que agradeço, Luciane, sempre uma satisfação estar aqui e que o 2016 realmente seja, né, de sucesso aqui para todos nós. Para todos nós, tá certo. Obrigada, Silvia. O Sala de Estar de hoje vai ficando por aqui, semana que vem eu volto. Tchau, tchau.